mais cidade, apenas ruínas e corpos. O mundo que Deus havia criado, o mundo que era bom, havia se tornado um inferno. A criação gemia, os animais fugiam para os lugares mais remotos, as plantas morriam porque ninguém as cultivava. O céu parecia mais escuro, mesmo o sol parecia mais fraco, como se estivesse envergonhado de iluminar tanta maldade. E no meio de tudo isso, havia um homem chamado Noé. Noé vivia em uma pequena fazenda com sua família. Ele viu o que estava acontecendo, viu os nefilins, viu a maldade. Mas Noé era diferente. Ele ainda orava a Deus, ele ainda acreditava. E Deus via Noé. E Deus sabia que Noé seria importante, porque Deus estava a ponto de fazer algo que nunca havia feito, algo que ele jurou nunca mais fazer novamente. Ele estava a ponto de destruir o mundo, não uma cidade, não um país, o mundo inteiro. E apenas uma família sobreviveria. Enoque, o mensageiro celestial, foi convocado ao trono de Deus, e o que ele ouviu fez seu espírito estremecer, porque a sentença havia sido dada. Os nefilins seriam destruídos, os vigilantes seriam presos, e a humanidade teria uma última chance. Mas o método de destruição seria tão terrível que mudaria a própria face da terra. Água suficiente para cobrir as montanhas, água suficiente para afogar gigantes de 15 metros, água suficiente para apagar quase toda a vida. E o relógio agora não apenas corria, ele voava, porque os dias estavam terminando e o dilúvio estava chegando. Enoque não era como os outros homens, ele andava com Deus. E isso não é apenas uma expressão poética. Enoque literalmente conversava com Deus. Ele via coisas que nenhum outro humano via. Ele entendia segredos celestiais. E por isso, foi ele quem recebeu a tarefa mais difícil: ser testemunha do julgamento. Deus levou Enoque em uma jornada através dos lugares mais sombrios da terra. Ele viu as cidades destruídas, viu os campos cobertos de ossos, viu crianças chorando em cavernas escondidas dos gigantes, viu mães que haviam perdido tudo, e viu a maldade dos nefilins em sua forma mais pura. Enoque viu um grupo de nefilins caçando uma família. O pai tentou proteger os filhos, ele pegou uma lança e ficou entre sua família e os gigantes. Os nefilins riram. Um deles pegou o pai com uma mão e o jogou contra uma pedra. O impacto foi tão forte que o corpo se despedaçou. E então os gigantes pegaram as crianças. Enoque viu, mas não podia intervir, porque ele estava ali para testemunhar, não para salvar. E cada cena que ele via rasgava sua alma. Ele chorou como nunca havia chorado antes. E Deus, ao seu lado, também sentia a dor, porque Deus amava a humanidade. E ver sua criação sendo destruída por abominações nascidas da rebelião era insuportável. Mas a jornada de Enoque não terminou na terra. Deus o levou para um lugar ainda mais terrível, a prisão dos vigilantes, porque os anjos rebeldes já haviam sido capturados e agora esperavam seu julgamento final. Enoque desceu às profundezas, um lugar de escuridão absoluta. Não havia luz, não havia som, apenas o vazio. E no meio daquele vazio, presos em correntes de fogo celestial, estavam os vigilantes. Ele viu Azazel acorrentado, ainda arrogante, ainda desafiador. Azazel olhou para Enoque e riu. Você veio para me julgar, humano? Você veio em nome daquele que nos criou para servi-lo? Eu não me arrependo. Eu dei à humanidade conhecimento, dei poder, dei liberdade. O que ele deu? Apenas regras e submissão. Enoque respondeu com firmeza. Você não deu liberdade, você deu destruição. Seus filhos devoram a criação de Deus. O sangue de milhares está em suas mãos. E você ainda ousa falar de liberdade? Azazel calou-se, porque até ele, em sua arrogância, sabia que Enoque estava certo. Então, Enoque foi levado a Semiasa, o líder dos vigilantes. Semiasa não ria, ele chorava. Suas lágrimas caíam como chuva pesada. Ele olhou para Enoque e sussurrou. Eu pequei. Eu sei que pequei. Eu vi o que meus filhos se tornaram. Eu vi a maldade que eles causam. E eu sei